Olá amigos do canal Vista Pátria, seja bem-vindo a mais um vídeo da coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente faz sempre uma análise do ponto de vista do empreendedor, de como que as decisões políticas tomadas em Brasília, nos estados, nos municípios, afetam a vida do empreendedorismo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, que é muito importante que todo brasileiro tenha esta visão, essa compreensão, que é o porquê das coisas serem tão caras no Brasil. A gente, como consumidor, tem a percepção que tudo é muito caro, que as coisas custam caros aqui no Brasil. E por outro lado, o empreendedor, do ponto de vista do gestor de negócios, daquela pessoa que está empreendendo, que está investindo o seu tempo e seus recursos, tem também a percepção que não cobra o suficiente para remunerar a sua atividade. Para a gente entender essa questão, é importante a gente entender como é composto o preço de um produto ou de um serviço que você consome. Então eu vou fazer aqui no quadro uma representação de como é a composição do preço de um produto. Independente do produto que você consome, seja no supermercado, seja numa loja, num shopping, a composição de preço de qualquer produto, ela precisa seguir esta lógica, esta metodologia. O preço, pessoal, ele é composto por três elementos principais. O primeiro deles é um negócio que a gente chama de custo fixo. O que é o custo fixo? O custo fixo é toda a estrutura da empresa. O aluguel, o salário dos funcionários, as contas de água, de luz, de telefone, o contador, taxas como IPTU, impostos como IPTU, como licenças de funcionamento, contas que precisam ser pagas independente da empresa faturar ou não. Se você monta uma empresa, a partir do momento que você se torna empreendedor, você vai ter uma série de custos fixos que você vai ter que pagar vendendo ou não vendendo os seus produtos. E esse custo fixo ele faz parte da formação de preço daquele produto que você consome. Então o primeiro elemento que faz parte da composição de preço é o custo fixo. Então vamos representar aqui o custo fixo. O segundo elemento que faz parte da composição do preço de um produto é o custo variável. E o que é o custo variável, pessoal? O custo variável ele é composto por alguns outros elementos. Eu vou entrar mais em detalhes sobre o custo variável daqui a pouquinho para vocês entenderem. E existe um terceiro elemento na formação de preços de qualquer produto, que é o que a gente chama de margem. Tá? Margem. O nome técnico disso é margem de contribuição, que não é necessariamente o lucro. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque aqui não é uma aula de precificação, mas sim uma explicação para que vocês possam entender o porquê as coisas são caras no Brasil. Então vamos entender como que as decisões políticas afetam cada um desses elementos aqui no Brasil. A gente já fez alguns outros vídeos na coluna Vista Negócios, falando sobre o custo Brasil, como que a falta de infraestrutura, a dificuldade burocrática, tudo isso acaba encarecendo, questões como segurança, acabam encarecendo bastante a atividade empreendedora no Brasil. E esse custo Brasil, ele vai ser refletido nesta formação de preço. Por exemplo, quando a gente fala em questões de segurança, você monta um comércio e você precisa investir uma estrutura para garantir a segurança do seu negócio. Por exemplo, câmeras de vigilância, pagar ali uma vigilância armada na rua, instalar sistemas de segurança, tudo isso vai entrar aqui no custo fixo, que são custos que você vai ter todo mês. Se você paga ali um sistema de vigilância, todo mês você tem que pagar a conta. Se você coloca um segurança para trabalhar na sua loja, para garantir ali a segurança dos seus clientes, a garantia dos produtos, é um salário adicional que você vai pagar. Ele entra aqui na sua estrutura de custos fixos. Tudo isso vai somando aqui no peso que o produto vai ter que pagar no final das contas. Outras questões importantes, excesso de regulamentações. Então você precisa, para exercer uma atividade, pagar alvarás, renovar esses alvarás todos os meses. Isso também vai entrar aqui na sua estrutura de custo fixo, porque vendendo ou não, você vai precisar pagar essas licenças. O IPTU, que é um imposto que você paga anualmente no seu imóvel, também entra nessa estrutura de custos. Questões como a insegurança jurídica. No Brasil, o empreendedor ele tem sempre uma grande dificuldade com a questão trabalhista. Embora tenha havido algumas mudanças num passado mais recente, mas historicamente a questão trabalhista no Brasil sempre foi muito complicada, sempre foi muito imprevisível o empreendedor saber se ele vai lá na frente ter um problema trabalhista ou não.
Por isso, muitas vezes o empreendimento ele precisa fazer uma reserva financeira, né, ou eventualmente é surpreendido ali com a necessidade de contratar um advogado e ter altos custos relacionados a indenizações. Isso também vai entrar aqui no custo fixo, porque se você paga um advogado para representar você num problema trabalhista, esse custo precisa ser incorporado na estrutura de custos da empresa. Outra questão importante, a folha de pagamento. Né? A folha de pagamento no Brasil ela é muito onerada, com impostos, né? Com uma série de tributos, né? De encargos sociais que acabam pesando na folha de pagamento. Então, muitas vezes o salário ele é baixo para quem recebe, mas é alto para quem paga. E o salário ele vai ser incorporado aqui no custo fixo de uma empresa. E isso vai precisar ser repassado também para o preço final do produto. Então, uma primeira etapa da formação de preços de um produto é o custo fixo. E a gente tem, né, uma elevada carga de dificuldades ali causadas pelo aquele custo Brasil, que a gente já explicou num outro vídeo, que acabam pesando bastante aqui no custo fixo. Depois, quando a gente entra no custo variável, né, eu vou segmentar aqui o custo variável em alguns elementos que fazem parte dele. A primeira parte que compõe o custo variável é o custo de aquisição do produto. Então, por exemplo, se você é um comerciante, né, você compra um produto para revender. Este custo de aquisição, né, é o preço que você vai pagar para o seu fornecedor para adquirir o produto. Se você é uma indústria, né, você compra ali as matérias-primas para transformá-las. Então, este custo de aquisição. E aí, como que o custo de aquisição ele é impactado aqui dentro do custo Brasil, né? Se você trabalha com matérias-primas importadas, e que a gente falou num outro vídeo sobre a questão do dólar, né? Como que o dólar afeta a nossa vida aqui no Brasil, você está sujeito a variações aqui, e variações às vezes até significativas, igual a gente teve nos últimos anos, por conta da variação do preço do dólar. Então, o fato da gente ter uma moeda pouco valorizada, né, desvalorizada em relação às moedas internacionais, faz com que o custo de aquisição da matéria-prima também seja alto e muitas vezes seja imprevisível, conforme o tipo de produto, né, de mercadoria que você trabalha. Então, isso também afeta o preço que o consumidor vai pagar, porque o custo de aquisição ele precisa ser incorporado no preço do produto. Além disso, né, existe aqui no custo variável, os custos relacionados aos transportes, por exemplo. Aos transportes. Quando você produz um produto, você precisa fazer ele chegar ao seu consumidor, ao mercado consumidor. A gente viu, né, no vídeo sobre o custo Brasil, a questão logística no Brasil, que é muito complicada. Você tem ali altos custos logísticos no Brasil por conta de uma infraestrutura não satisfatória às necessidades do país. A gente tem uma grande concentração do nosso transporte de mercadorias no modal rodoviário, que não é o modal mais barato, mais eficiente. Se a gente tivesse uma malha ferroviária, né, uma estrutura de transporte naval, de cabotagem mais desenvolvido, este custo de transporte e armazenagem certamente seria reduzido, permitindo, né, que o empreendedor reduzisse também os preços que vão ser cobrados. Então a questão dos transportes também impactam bastante na formação de preços de um produto ou serviço. E a gente tem também, né, aqui dentro do custo variável, a questão de seguros, por exemplo, né, que estão aqui mais ou menos relacionados. Né? Quando você trabalha com produtos que estão altamente sujeitos a roubo de carga, como medicamentos, como eletrônicos, como algumas categorias de produto, este seguro para você movimentar um produto, se você fizer sem a cobertura de um seguro, você vai estar correndo um risco muito alto. Então é importante também incorporar esse seguro no custo, né, de produção, no custo de comercialização desse produto. Isto vai encarecer também o preço final, porque afinal de contas, né, tudo aquilo que você paga precisa ser incorporado no preço para que no final o empreendedor consiga remunerar aquela atividade. Além disso, né, pessoal, existe também a questão dos impostos, tá? Os impostos que vão fazer parte da comercialização do produto. A gente viu também no vídeo lá sobre o custo Brasil. O Brasil tem uma alta carga tributária e uma carga tributária bastante complexa, que exige
não apenas, né, o pagamento dos tributos, mas uma estrutura para você processar esses tributos todos. Então, você vai ter que ter um escritório de contabilidade, muitas vezes vários funcionários da sua empresa destinados apenas à atividade, né, tributária. Então, se você tem uma estrutura pesada ali de funcionários ou de contabilidade, esse custo vai entrar aqui no custo fixo. E a carga tributária, toda ela, o PIS, o COFINS, o ICMS, o IPI, toda essa carga tributária vai entrar aqui nos impostos. Isso acaba pesando bastante também na formação de preços. E um outro elemento que vai fazer parte também do custo variável de um produto, né, que você vende, são as comissões, né? Então, quando você vende, aí tem uma loja, tem um comércio, você paga comissão para os seus vendedores, você precisa ali incorporar essas comissões nos seus custos. E quando você paga uma comissão, existe toda a carga tributária em cima da comissão, né? Toda a carga ali trabalhista em cima da comissão. Então também onera bastante a formação de preços, né, dos produtos que o empreendedor vende e que o consumidor compra. E além disso, também existe um outro elemento que faz parte aqui deste custo variável, né, que nem sobrou espaço, mas eu vou colocar aqui como acrescentando aqui, que é o custo financeiro. Este custo financeiro, né, a gente viu também ali no vídeo sobre o custo Brasil, o Brasil tem altas taxas de juros. A gente está vivendo um momento agora, a gente teve, né, num passado bem recente aqui, as mínimas, né, da taxa Selic, mas essa taxa Selic vem aumentando por conta ali da inflação, né, por conta de um mecanismo ali econômico para frear o desenvolvimento da inflação. As altas taxas de juros fazem com que o empreendedor tenha altos custos para captação de recursos, né, para comprar estoque, para vender, né, para financiar a sua venda e também, né, as tarifas de transação. Então, quando você faz uma compra no cartão de crédito, a loja, né, ou o estabelecimento ali que você comprou vai pagar uma parcelazinha do valor da sua compra para a operadora de cartão. E muitas vezes, né, conforme o tamanho do negócio, essa taxa de cartão ela pode chegar a 3%, às vezes até mais do que isso, 3%, ou às vezes até mais do que isso para o empreendedor. Este custo financeiro também vai fazer parte da composição de preços, né, do produto que você está pagando ali na loja. E aí, né, sobra então para o empreendedor um espaço ali para ele colocar a sua margem de contribuição, que não é o lucro, porque nessa margem ele também precisa reservar uma parte para investir no seu negócio, para ter uma reserva de segurança, né? E também ali para estar prevenido para imprevistos que podem acontecer, estar prevenido financeiramente. Então veja que quanto mais complexo, quanto mais oneroso for toda esta carga embutida na formação de preços, né, quanto maiores forem os custos de produção e comercialização, menor vai ser esse espaço que o empreendedor vai ter entre a somatória dos custos que ele tem e a percepção de valor que um consumidor tem em relação a algum produto. Então, por exemplo, quando você vai comprar esta caneta, por exemplo, né, o consumidor ele tem na cabeça dele uma percepção de valor, ele tem ali uma estimativa de quanto que vale uma caneta como essa, ali por volta de R$3, R$5 mais ou menos. Se o preço da caneta for muito superior a isso, ele não vai poder comprar, ele vai se desinteressar em comprar a caneta. Então o empreendedor ele vai ter que sempre trabalhar com esse limite da percepção de valor que o consumidor dele tem e encaixar todos os custos, né, relacionados à operação da empresa dele e toda a carga tributária, fiscal, etc., que a gente falou aqui, dentro deste preço final. E quanto mais complexo for isso, quanto mais oneroso for toda essa formação de preços, menos espaço o empreendedor vai ter para colocar as suas margens. Por isso que muitas vezes, né, o consumidor tem a percepção que tudo é muito caro aqui no Brasil e o empreendedor tem a percepção que não ganha o suficiente com a sua atividade. Tudo isso está relacionado à complexidade logística, fiscal, tributária, financeira, né? Tudo aquilo que a gente falou no vídeo sobre o custo Brasil. E por isso, então, as coisas no Brasil são tão caras para quem compra e tão pouco lucrativas, né, na maioria das vezes, para quem vende, principalmente para o pequeno empreendedor, que tem, né, um peso muito grande deste custo fixo. Diferente de uma grande empresa, né, que consegue diluir o seu custo num volume de vendas muito grande. O pequeno empreendedor, este custo fixo aqui acaba pesando bastante na composição do seu preço. Isso é importante, né, que o empreendedor tenha esta visão, tenha esse conhecimento sobre a formação de preços. Inclusive é um dos cursos que a gente mais vende hoje em dia na Neuber Desenvolvimento Profissional, que é o curso de formação de preços. E também de gestão financeira, né, que ajuda o empreendedor
a ter uma visão sobre essa formação de preço e sobre a gestão financeira do seu negócio. Tá certo, pessoal? Se você gosta de assuntos de gestão de negócios, conheça o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional. Aqui embaixo tem um link para você conhecer. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É importante, né, que o brasileiro tenha esta visão. Por que as coisas são caras para ele e também por que o empreendedor tem dificuldade, né, em manter o seu negócio. Né? Muitas vezes a gente tem a percepção como consumidor que, por pagar caro por um produto, o empreendedor está lucrando bastante. E a gente vê que não necessariamente isso acontece devido a toda a complexidade envolvida, né, no empreendedorismo aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí se você acompanhou o vídeo até aqui e acompanha nossos vídeos aqui na coluna Vista Negócio. Grande abraço!